Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre histologia do sistema digestório. Hoje, focando no esôfago. Vamos começar. Começando, para a gente poder começar, vamos entender rapidamente o que é essa organização do trato gastrointestinal. Então, aqui está um diagrama comparativo e que ele está representando bem a estrutura, de toda a parede do tubo gastrointestinal. E neste diagrama a gente consegue ver 4 estruturas bem distintas, Então, a região aqui esofágica, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Como eu falei no começo da nossa aula, o nosso foco principal será o esôfago. Mas é importante que a gente consiga entender as diferenças, até para poder reconhecer o que é exclusivo de cada segmento. Então, um primeiro destaque que a gente pode começar, um destaque bem importante, é que apenas o intestino delgado apresenta vilosidades. O que é isso? São projeções da mucosa, da região da mucosa, da camada mucosa. E no intestino delgado, eles têm como função aumentar a superfície de absorção. O esôfago, por sua função de condução do alimento, ele não vai possuir essas vilosidades, que é um dado, por exemplo, importante que a gente vai conseguir distinguir esôfago, por exemplo, do intestino delgado. Outro ponto importante é a presença de glândulas mucosas. Elas vão ficar distribuídas ao longo de todo o trato gastrointestinal, de todo o tubo gastrointestinal. Mas, por exemplo, no esôfago, elas têm uma quantidade reduzida, tanto no esôfago quanto na cavidade oral. Isso reforça, isso detalha o papel limitado do esôfago na secreção de muco, ainda que essa função seja muito importante para lubrificar o bolo alimentar. Também temos as glândulas submucosas, que aparecem em 2 regiões. As submucosas a gente vai observar tanto no esôfago quanto no duodeno. No esôfago, elas ajudam a proteger a mucosa contra o atrito mecânico, que é causado pela presença desse alimento. E também existem uma diferença dessas glândulas, que fazem parte desse tubo. Por exemplo, as glândulas extramurais, que a gente vai encontrar no fígado e no pâncreas, que são responsáveis pela liberação de secreção diretamente no duodeno. Só que elas não fazem parte, elas não constituem a parede esofágica, não existe a presença delas na parede esofágica. Outro ponto importante é a lâmina própria. A lâmina própria é um tecido conjuntivo da mucosa. Ele contém tanto vasos linfáticos, um tecido linfático difuso, nódulos linfáticos ao longo de todo o tubo gastrointestinal. Neste diagrama, embora a gente consiga observar aqui a presença desses nódulos apenas no intestino grosso, a gente sabe que elas também podem ser encontradas no esôfago, tendo como função principal a ajuda na defesa de micro-organismos. E, por fim, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e os nervos, que têm a função de nutrir e, claro, inervar todo o trato gastrointestinal. Lembrando que eles chegam por meio do mesentério, ou também conhecido como túnica adventícia, especialmente na região dos órgãos retroperitoneais. No caso do esôfago, é parcialmente retroperitoneal, já que essa estrutura também é bem importante. Ou seja, o esôfago se destaca por não ter vilosidades, ter poucas glândulas mucosas, ter presença de glândulas submucosas e um
tecido linfático na lâmina própria e também estrutura de suporte adventicial, né, na adventícia, nas regiões retroperitoneais. É muito importante esses detalhes que nos ajudam a identificar o esôfago numa lâmina histológica. Vamos ver então como é essa estrutura mais a fundo, tá? Então, o esôfago, né, ele possui um comprimento total de cerca de 25 centímetros, certo? Aqui é um corte transversal, então esse daqui é um corte transversal do esôfago. E aqui a gente consegue analisar a organização interna deste órgão, tá? Principalmente como é o lúmen, o formato deste lúmen, que é a cavidade por onde o alimento passa. O lúmen do esôfago, um dado bem interessante, o lúmen do esôfago, quando não está sendo atravessado por alimento, ele permanece praticamente colabado, ou seja, sem estar aberto. Esse estado colabado é normal, tá? E por isso o lúmen adquire esse aspecto mais ramificado, né? Ou então em forma de fenda. Esse formato ele se deve à presença de pregas longitudinais, tanto na região da mucosa quanto na região da submucosa. Quando o esôfago começa a ser atravessado por um alimento, essas pregas elas conseguem se distender e o lúmen, portanto, vai se expandir sem provocar nenhuma lesão na mucosa. Isso é possível porque os tecidos, né, da parede esofágica, eles têm uma capacidade elástica muito grande, que permite esse movimento de abrir e fechar, né, conforme a necessidade do organismo. Essa característica estrutural, né, esse lúmen colabado com pregas, é uma adaptação que nós chamamos de adaptação funcional do esôfago, para permitir, então, a passagem do alimento de forma eficiente. E é importante que a gente saiba que não existe essa fricção, então, excessiva e nem dano à parede interna, ou seja, o esôfago, então, em repouso, tem o lúmen fechado, com uma aparência ramificada por causa das pregas longitudinais, e devido a essa composição, ele consegue, então, se abrir rapidamente durante a deglutição e volta ao estado colabado logo depois, né? Mantendo, então, toda a integridade da mucosa. Para a gente só analisar, começar a analisar, então, a histologia, a gente consegue ver, então, aqui a região do lúmen, seguida pela região da mucosa, ok? A região da submucosa, aqui. A região muscular externa e a região da adventícia. E, claro, a gente vai ver a presença também de glândulas mucosas e de nódulos linfáticos. Vamos agora começar a ver trecho por trecho. Começando então com a mucosa esofágica, a gente sabe que a mucosa ela é constituída por um epitélio de revestimento. Como vocês conseguem observar aqui, é um epitélio pavimentoso. Ele não é queratinizado, ou ele é bem pouquinho queratinizado. Possui, então, a região aqui da lâmina própria, que é esse tecido conjuntivo adjacente aqui, abaixo do tecido epitelial. E a região da muscular da mucosa, que é esta região aqui que eu estou apontando para vocês, que é formada por músculo liso. A mucosa esofágica ela vai possuir diferentes funções, como resistir, então vai dar resistência ao atrito mecânico. Ela também vai sustentar todo o epitélio, vai permitir, então, esses movimentos locais e vai abrigar vasos sanguíneos, vasos linfáticos e células imunes que vão proporcionar uma defesa nessa região. Começando com a mucosa esofágica, vamos ver este epitélio. Então, na imagem histológica, né, da mucosa esofágica, a gente consegue ver que é um epitélio, então, de revestimento,
né? Que é a primeira barreira de contato com os alimentos ingeridos. É um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, ou seja, ele é formado por várias camadas, como a gente consegue observar, e nessa parte mais superficial aqui são células achatadas, células pavimentosas ou escamosas, e que não produzem queratina na sua superfície. É uma estrutura muito importante, porque o esôfago precisa de resistência mecânica, né? Mas não precisa de impermeabilização, né? Como acontece na pele. Por isso, a ausência, então, de uma camada significativa de queratina. Então, como eu falei para vocês, ela oferta proteção contra abrasão física durante a ingestão de alimentos, né? Um dado importante é sempre que vocês observarem esse epitélio com muitas camadas e células achatadas aqui na região de superfície, vocês precisam pensar em regiões que estão sujeitas a atrito. E no esôfago, né, neste caso, não tem queratina. Tá? Então, uma forma da gente gravar. Uma curiosidade interessante é que em outros animais, sem ser no homem, né, no ser humano, este epitélio ele costuma sim ser queratinizado, que é uma adaptação à dieta, tá? Especialmente quando essa dieta inclui alimentos muito rígidos ou alimentos muito abrasivos. E aí a queratina forma uma camada protetora contra este desgaste mecânico muito intenso. Nos seres humanos, né, as células mais superficiais, elas até podem conter alguns grânulos de queratohialina, né? Mas não significa uma queratinização completa, como eu já disse para vocês. A presença desses grânulos é uma presença discreta, tá? E que não vai resultar na camada visível de queratina. Então, o epitélio do esôfago humano, ele é estratificado, pavimentoso, não queratinizado, é bem adaptado para resistir a atrito da deglutição, sem formar camada de queratina. Em outros animais, essa queratinização ela pode sim estar presente de acordo com o processo alimentar, com o estilo do alimento. E nos humanos, então, pode até haver, como eu falei para vocês, alguns sinais bem discretos dessa queratinização, mas sem formar uma camada protetora real, ok? Vamos então aprofundar um pouquinho, chegar numa região que fica logo abaixo do epitélio estratificado pavimentoso. Nesta região, nós encontramos então a lâmina própria, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, semelhante, né, aos tecidos, às lâminas próprias presentes em outras regiões do trato gastrointestinal. A lâmina própria, ela desempenha várias funções, como sustentar o epitélio, e também, né, as estruturas da própria mucosa. A gente vai observar uma região muito rica em vasos sanguíneos, em vasos linfáticos, que nutrem e drenam essa mucosa, certo? Serve também como via de passagem para substâncias que serão absorvidas, né? Embora o esôfago não tenha essa função absortiva significativa, certo? E atua como uma barreira imunológica local. E essa barreira vai proteger contra micro-organismos e antígenos que possam estar presentes no lúmen. Um dos papéis mais importantes da lâmina própria em si, né, do trato em si e do trato gastrointestinal inteiro, é a sua contribuição para a defesa imune da mucosa, né, integrando o chamado GALT, que é aquele tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal. Esses elementos, então, incluem um tecido linfático difuso. A gente vai poder observar a presença de linfócitos e plasmócitos dispersos, né, por toda a lâmina própria, entre células que ficam entre as células epiteliais, nódulos linfáticos com centros germinativos, que ficam mais próximos à região dos ductos das glândulas mucosas, e, claro, outras células imunes, né,
eosinófilo, macrófagos e, em algumas situações, os neutrófilos. Em algumas regiões do esôfago, especialmente próximas à do estômago, a lâmina própria pode conter glândulas mucosas, tá? Elas são escassas, mas a gente pode observar a sua presença sim. Elas vão produzir, como o próprio nome já diz, muco, que tem como uma das funções lubrificar o epitélio, né? Então, vai proteger esse esôfago contra o atrito mecânico e algumas agressões químicas, por exemplo, derivadas desse conteúdo alimentar. Então, resumindo, a lâmina própria do esôfago é uma camada conjuntiva multifuncional que vai sustentar a mucosa, vai permitir trocas com vasos, né, que os vasos exerçam a sua função, atuar na defesa imunológica, contém algumas regiões, principalmente a região próxima ao estômago, glândulas de muco, que vão proteger a mucosa contra lesões. Avançando mais um pouquinho, chegamos na região da muscular da mucosa. Essa região, né, a muscular da mucosa, ela é a camada mais profunda da mucosa, né, do esôfago, fica logo abaixo aqui da lâmina própria, que está logo abaixo aqui do epitélio, do tecido epitelial. Ela marca exatamente a transição entre a mucosa e a submucosa. A partir daqui já é a submucosa, certo? Essa camada, então, ela é composta por um músculo liso, com fibras bem organizadas e são organizadas de forma longitudinalmente, ou seja, as fibras musculares elas vão se alinhando no mesmo eixo do tubo digestivo, acompanhando toda a direção do esôfago. Ela se inicia próximo à cartilagem cricoide, né, que fica logo abaixo da laringe, que é, por exemplo, uma indicação de que a muscular da mucosa já está presente desde as porções superiores do esôfago, tá? Na porção proximal, então, do esôfago, é uma camada relativamente espessa, que indica uma função bem importante. Então, essa espessura mais reforçada, acredita-se que ela contribui como auxílio no processo de deglutição, ajudando na propulsão inicial do alimento. Um ponto muito importante para vocês é que vocês não devem confundir a muscular da mucosa com a muscular externa. A gente já vai falar dela, porque ela é muito mais espessa e ela é responsável pelos movimentos peristálticos ao longo de todo o tubo gastrointestinal, tá bom? Então, não confundam essas duas musculaturas. Então, resumindo, esta região aqui, então, ó, da muscular da mucosa do esôfago é uma camada de músculo liso, dispersos de forma longitudinal, começando lá na cartilagem cricoide e se mostra mais espesso, de uma forma mais particular, né, na porção proximal, onde ajuda, então, no processo de deglutição. Apesar de ser mais discreta, né, é uma camada funcionalmente relevante para toda a parede esofágica. A gente não pode descartar isso. Avançando ainda mais, né, então aqui nós temos a mucosa, que é dividida então entre a região epitelial, a lâmina própria, né, e a muscular da mucosa. Nós chegamos na submucosa esofágica. A submucosa do esôfago ela é formada por um tecido conjuntivo denso, não modelado, como vocês conseguem observar. Isso significa que as fibras colágenas, né, e também as elásticas, elas estão dispostas de forma totalmente irregular. E esta irregularidade, ela acaba conferindo resistência e flexibilidade ao órgão, tá? Mesmo quando ele está sob pressão mecânica.
Essa camada, ela consegue, então, ela é formada, não que ela consegue, ela é formada pela presença não só desse tecido conjuntivo, mas também por grandes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que têm, como sempre, a responsabilidade de nutrir essas camadas mais internas da parede esofágica, tá? E também, como nódulo esofágico, drenar esse excesso de líquido tecidual. Dentro da região da submucosa também estão presentes fibras nervosas e células ganglionares, que vão formar o que nós chamamos de plexo mucoso ou plexo de Meissner, tá? Esse plexo ele participa, então, do controle da secreção das glândulas e também da atividade da muscular da mucosa, conseguindo também influenciar o fluxo sanguíneo e toda a motilidade local. As glândulas, como a gente vê aqui em destaque, as glândulas submucosa, né? Então a gente vai encontrá-las na região da submucosa, como o próprio nome já diz, né? Esofágica, secretam muco, que tem como uma das funções a lubrificação. Essas glândulas são mais numerosas nas porções superiores e inferiores do esôfago, tá? Justamente onde a fricção, né, e o risco de refluxo são maiores. Além das glândulas submucosas, pode conter também nessa região, como eu já disse para vocês, um tecido linfático difuso, e também nódulos linfáticos que vão agir ali como uma barreira de defesa contra possíveis micro-organismos. Ou seja, a submucosa esofágica ela é composta, então, em resumo, né, por tecido conjuntivo denso não modelado, bastante vaso, nervo, células ganglionares que vão formar o plexo de Meissner, além de glândulas submucosas, como a gente consegue ver aqui, e também os ductos, tá? Os ductos também vão ser encontrados nesta região, bem aqui próximos, então, às glândulas. E essas glândulas vão estar com uma maior quantidade, principalmente nas extremidades do esôfago. Ok, pessoal? Então, sobre a submucosa, é isso. Chegamos agora na região da muscular esofágica. Essa musculatura, ela fica então externa, não confundam com a muscular da mucosa, é muito importante, tá? Então, esta camada aqui, muscular, tá? Como vocês podem ver, ela forma duas camadas e duas camadas bem distintas, tá? Uma camada circular interna, que seria esta região aqui, correspondente a esta imagem, com fibras dispostas, né, em anéis, né, ao redor do tubo, e uma camada longitudinal externa, que corresponde a esta imagem aqui, ok? Com fibras, então, que vão ficar orientadas no mesmo eixo do tubo gastrointestinal. É uma disposição que a gente vai observar no restante do tubo gastrointestinal, mas com uma diferença fundamental no tipo de músculo, né, que é única no esôfago. Então, a gente vai observar o músculo da muscular externa variando ao longo do comprimento do esôfago de forma bem característica. Olha só, no terço superior, a gente vai ver tecido muscular estriado esquelético, que nada mais é do que uma continuação da musculatura da faringe, tá? Que vai permitir, então, que ocorra esse controle voluntário da deglutição inicial. No terço médio, né, bem ali no meio, há uma mistura entre estriado e liso, né? E esses feixes musculares vão ficar mais entrelaçados. E na parte inferior, ou seja, distal, apenas músculo liso, como todo o restante do tubo gastrointestinal. Então, a gente vai ver essa transição dos tipos musculares, tá? E é uma característica diagnóstica do esôfago, tanto em cortes longitudinais quanto em cortes
transversais. Um ponto interessante é a presença do plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Entre essas duas camadas musculares encontra-se esse plexo mioentérico, né? Como já disse, também conhecido como plexo de Auerbach. Assim como aquele plexo, né, que nós vimos na região da submucosa, ele é formado, então, por fibras nervosas, por células ganglionares. E ele é responsável por inervar toda a musculatura externa e controlar os movimentos peristálticos, né? Coordenando, então, o avanço do bolo alimentar, como a gente consegue observar aqui nesta imagem em destaque. Então, aqui está o plexo mioentérico, tá? Com essas células, então, como eu disse para vocês, fibras nervosas, né? A presença de fibras nervosas e células ganglionares. Apesar da imagem aqui não trazer, nós temos aqui, ó, logo depois da muscular externa, nós vamos ter mais uma camada, que é chamada de adventícia ou serosa. A maior parte do esôfago está fora, então, né, dessa cavidade abdominal e por isso ele precisa ser revestido externamente por uma camada adventícia, né, uma camada de tecido conjuntivo que vai conseguir fixar o esôfago às estruturas vizinhas, como traqueia, coluna vertebral, enfim. Somente na porção mais distal, após a entrada do esôfago na região da cavidade abdominal, é que ela passa a ser recoberta por uma serosa, né, que é conhecida então como peritônio visceral, uma membrana serosa que envolve esses órgãos abdominais. Ou seja, a muscular externa do esôfago, então, tem duas camadas, a circular interna e a longitudinal externa. O seu grande diferencial é o tipo de músculo, então, no terço superior estriado, misto no médio e liso no inferior. A gente sabe que existe entre essas camadas a presença, né, do plexo de Auerbach, que determina, comanda e coordena toda a atividade peristáltica. E externamente ao esôfago tem a adventícia, que é a maior parte, né, do trajeto. Né? E depois, ali entrando mais na região do trato gastrointestinal, a serosa, né? Então, na porção mais intraabdominal. De encerrar todo o estudo, né, histológico do esôfago, é importante que a gente entenda um pouco mais a função das glândulas encontradas tanto na região da mucosa quanto na submucosa do esôfago. Então, o esôfago ele contém glândulas especializadas que vão secretar muco. Este muco tem como função lubrificar e proteger toda a parede luminal durante a passagem do alimento. Tá? Este muco, ele então vai acabar reduzindo o atrito mecânico e também ajudar a prevenir lesões na mucosa. Existem dois tipos principais de glândulas na parede do esôfago, tá? Ambas conseguem produzir muco, mas elas vão diferir em relação à sua localização, a morfologia e o tipo de secreção. Então, vamos falar bem rapidinho da glândula esofágica própria. As glândulas esofágicas próprias, elas estão localizadas na submucosa, vão ficar distribuídas, então, ao longo de todo o esôfago e mais concentradas na metade superior, então, do esôfago, certo? Elas são do tipo tubo-alveolares compostas, tem os ductos excretores, né, revestidos por um epitélio estratificado pavimentoso, um lúmen bem dilatado e que a gente consegue, então, visualizar em cortes histológicos. A secreção dela é um muco levemente ácido e viscoso,
que pode levar, então, a uma formação transitória até de cistos nos ductos, tá? Essas glândulas são únicas. Na verdade, elas são as únicas encontradas na submucosa do esôfago, tá? É um ponto útil que a gente consegue usar para identificação. Já as glândulas cárdicas esofágicas, elas ficam, então, na região da lâmina própria da mucosa, principalmente na parte terminal do esôfago, como eu já havia falado para vocês, mas também a gente pode encontrar uma ou outra na porção inicial. Elas ganham esse nome porque tem uma semelhança com as glândulas cárdicas do estômago, tá? Mas é só uma semelhança. Elas vão secretar, então, um muco com um pH neutro, que tem esse papel essencial na proteção contra o refluxo ácido do estômago. Então, elas têm uma importância funcional e clínica, né? O muco dessas glândulas cárdicas é uma linha de defesa contra o conteúdo ácido que pode ser regurgitado do estômago. No entanto, quando essa defesa não é suficiente, o refluxo pode irritar a mucosa esofágica e causar uma pirose, por exemplo, conhecida como azia, tá? Este processo, então, ele se repete com uma certa frequência e pode, né, se repetir, né? Se ele for repetido com uma certa frequência, ele pode evoluir para uma doença de refluxo gastroesofágico, né, o DRGE. Uma condição que pode, então, levar a um processo inflamatório crônico, né, exigindo, sim, um tratamento médico. Então, em resumo, né, o esôfago ele possui glândulas mucosas em duas localizações, as esofágicas próprias, na submucosa, com muco ácido e viscoso, e as glândulas cárdicas, na lâmina própria, com muco mais neutro, especialmente no final do esôfago, protegendo contra um refluxo gástrico. Elas são extremamente essenciais, as duas, tanto a própria quanto a cárdica, para manter a integridade da mucosa esofágica. Para finalizar, então, trago aqui a bibliografia que eu utilizei para montar esta aula e trazer as informações para vocês. O próximo encontro, nós vamos estudar, então, a histologia do estômago. Até!